Esta hora terceira, recriam-se em nós os mesmos sentimentos do Cristo. Adentramos no mistério de sua paixão, no momento em que é pregado na cruz, vítima da ira dos homens, de sua indiferença, da hipocrisia política e religiosa. O apóstolo Paulo, com sua ousadia, diz na carta aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 24, completo em minha carne o que falta nos sofrimentos do Cristo, em favor do seu corpo que é a igreja. Cada um de nós unido a Cristo, desde o batismo, também nas dores diárias deve completar em sua carne o que falta nos sofrimentos do Cristo, em favor do seu corpo, que continua a viver e a se oferecer à igreja, de que cada um de nós é membro. Sofremos pelos nossos pecados e também pelos pecados uns dos outros, já que não há dor da alma e no corpo que não diga respeito aos membros todos. O apóstolo Paulo, ao dizer que completa em sua carne o que falta nos sofrimentos de Cristo, está apresentando um paradoxo. Não é que em Cristo haja alguma coisa que lhe falte, mas é porque em nós falta. Cada um de nós deve olhar para as próprias fraquezas e próprios pecados e perceber como ainda continuamos criando chagas em Jesus. Seja quando lhe rejeitamos o amor ou quando maltratamos o seu corpo, cada irmão diante de nós quer, pois, o mesmo Cristo e um outro Cristo. Tomemos nessa manhã, irmãs e irmãos, dos terrilim, isto é, dos cantares, dos louvores, dos salmos, a poesia e a palavra profética, que é a nossa companheira nesta manhã, de silêncio, de luto, mas também de conversão. Pregaram Jesus no madeiro da cruz. Em tal cena, vemos as dores do Cristo, no qual se encontram as nossas, e isto parece desmentir o que é apresentado no primeiro dos salmos de nossa liturgia, o Salmo 39, 40, em que o salmista, no versículo 5, arrisca-se a dizer que é feliz quem a Deus se confia. Poderíamos nos perguntar, que felicidade há na cruz, quando o sofrimento nos visita, na morte, na enfermidade, no abandono? Como nós poderemos continuar sendo felizes? Como, olhando para o que aconteceu com o Cristo e o que às vezes acontece com a nossa, poderemos encontrar felicidade no madeiro da cruz? Que alegria há no Cristo que se deixa pregar? Como pode ser feliz alguém que a Deus se confia, olhando para o próprio Cristo, que confiou-se profundamente a Deus e na cruz diz a Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Poderíamos dizer que o salmista que diz é feliz quem a Deus se confia, termina por recobrar a razão ao longo do salmo, em sentido diverso do que diz no versículo 5. No versículo 18 ele assume, eu sou pobre, sou infeliz, sou desvalido. Poderíamos dizer que aqui o salmo recobra a razão. Todos nós somos pobres, infelizes e desvalidos. A pobreza marca a nossa condição quando viemos a este mundo, já que, como lembra Aristóteles nos seus escritos, os animais todos já nascem prontos. Não é preciso que o boi aprenda a ser boi, não é preciso que os cães aprendam a ser cães, mas a gente demora muito tempo para aprender o que significa ser gente. Parece que a gente nasce do forno antes da hora. Basta ver uma criança nas suas primeiras horas e perceberemos que, abandonados a nós mesmos, será rápido o nosso respiro neste mundo. Somos também infelizes. A felicidade só nos encontra, lembra Guimarães Rosa, em meros momentos de distração. Somos felizes quando temos um carro e logo em seguida percebemos que há carros melhores. Somos felizes quando nos casamos e estamos lançados na segunda-feira ao desafio do amor como obediência diária. Somos felizes no sonho dos nossos filhos e na primeira noite mal dormida se amontoam as preocupações. Somos felizes apenas por um segundo. O resto de toda a vida é luta, lembra Jó. E somos de fato desvalidos.
Não há valência que dure para sempre em nossa vida. Vários são os momentos em que de nossa existência em que, por certa ansiedade, certa depressão ou nostalgia, nos vemos desamparados. Essa é a nossa condição. Nós somos precários, somos carentes, medrosos e, não raro, mentirosos. Que diremos então nessa manhã? Será que as Sagradas Escrituras erraram? Será que o salmista se confundiu? Será que a promessa dos salmos terá falhado? Será que o seu amor terá desidratado? Porque o que o salmo apresenta, é feliz quem a Deus se confia, é de fato colocado à prova em vários momentos de nossa existência, em que o sofrimento atroz nos rouba a palavra, e em alguns momentos até insinua nos roubar a fé. Caminha junto com a fé o protesto da descrença. Ter fé não significa que todas as coisas irão se realizar segundo os nossos projetos e nem que nossa vida será preservada de infelicidades. Ter fé significa experimentar aquela confiança própria de quem se vê amado e experimenta, mesmo em meio das dores, a alegria de poder confiar em Deus. Porque se o Cristo vai para a cruz, nós também, assim lembra o Evangelho de Lucas, temos que tomar a nossa cruz, seguindo os passos de Jesus. Não há nessa vida nenhum caminho isento de chorar. Não é que nós sejamos pessimistas, nem como cristãos amemos o sofrimento. Nem os loucos amam o sofrimento. Porque aos loucos não falta razão. Aliás, a loucura é o excesso de razão. Quando queremos ter muitas razões em nosso casamento, em nosso trabalho, em nossas relações, nós somos loucos, porque abandonados à nossa própria razão, podemos perder o bom senso. Não, o salmista tem sua razão ao dizer que nossa vida é marcada por dores, porque não há nenhum caminho isento de chorar e porque todos nós temos que encontrar aquela alegria de fazer cada dor um sacrifício. O sacrifício que não é, pois, centralizado na dor em si mesma, porque nem os loucos gostam da dor em si mesma. O sacrifício que é poder perceber que em cada morte pode haver uma oportunidade de ressurreição, que quando estamos morrendo é aí que vivemos, que o grão de trigo que cai na terra, se fica só no próprio egoísmo, nos próprios caprichos, termina não produzindo fruto. Naqueles lugares onde o Senhor espera que nós, ao estarmos plantados e morrendo para nós mesmos, sejamos capazes de florescer. É certo que o salmista não enlouqueceu. É certo que não há contradição no versículo 5º e no versículo 18º, porque a felicidade apregoada pelo salmista, e que é também a nossa, já que contemplamos um Cristo que vai para a cruz cercado de dores, mas é feliz porque confiou-se a Deus. A felicidade apregoada pelo salmista e que deve ser a nossa, é aquela de saber que somos felizes para além dos momentos episódicos de alegria. A felicidade é aquela graça concedida a quem se vê unido a Cristo, quem sabe que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. É aquela felicidade que mesmo em meio à dor não nos abandona. Saber que nós não seremos confundidos, como lembra o apóstolo Paulo, porque sabemos em quem pusemos a nossa confiança. E se nós confiamos em Deus, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E não há dificuldade, nem perigo, nem tribulação, nem fome, nem nudez, nem enfermidade, nem morte que nos possa separar do amor de Deus. Assim diz o apóstolo Paulo na carta a Timóteo, 2, capítulo 2, versículo 12, resistamos com Cristo, porque se nós resistimos com Cristo, nós reinaremos com Ele. Se por ora em nossa vida temos uma coroa de espinhos, é porque confiamos que na perseverança receberemos com Ele a coroa imarcessível da glória, que o Senhor justo juiz tem preparado para aqueles que com Ele perseveram. O apóstolo Paulo, no capítulo anterior desta mesma carta a Timóteo, aquele mesmo Timóteo que ele diz, sofre comigo, Timóteo, por causa do Evangelho, ele diz, no capítulo 1, versículo 12, por causa de Cristo, enfrentamos sofrimentos.
Os sofrimentos, poderíamos dizer, prolongando o apóstolo, que ele enfrentou por nossa causa. E sofro com Cristo, diz o apóstolo, porque sei em quem eu tenho crido. O que pode trazer ao nosso coração uma felicidade que não desidrata, que não nos abandona mesmo em meio aos momentos de dor, porque há momentos, como lembra o próprio Salmo que nós acabamos de escutar, em que nós nos vemos infelizes, desvalidos, cercados de trevas, em que estão afastados de nós, diz o versículo 19 do último dos Salmos, o 87, estão afastados de nós até os nossos parentes e os nossos amigos, por nossos familiares temos as trevas, diz o salmista. Nestes momentos nos lembremos que estamos unidos ao mistério da cruz do Senhor. E sabemos em quem temos crido, mesmo quando forem os nossos parentes e amigos que nos calcarem os pés, nos traírem e nos abandonarem, mesmo que nossa mãe se esqueça de nós, lembra o profeta Isaías, o Senhor não é capaz de se esquecer de nós, porque nós somos seus. Nos sofrimentos e nas dores, lembremos, nossa causa é Jesus Cristo. E se Ele sofreu por nossa causa, também nós sofremos por causa dEle, sabemos em quem temos crido. Ofertamos a Deus, diz o Salmo 53 de nossa liturgia, no seu versículo 8, um sacrifício de louvor. O sacrifício que não é um sofrimento apenas, mas é um fazer sagrado. Sacrifate-lhe, faça da sua vida, nas alegrias e nas dores, nas tristezas, em tudo aquilo que você tem, aquilo que você é, um sacrifício a Deus, um fazer sagrado, com alegria, sem murmuração, porque a murmuração não ajuda. Sem murmuração com o passado, não tenha dívidas com aquilo que aconteceu lá atrás, não dê na sua vida lugar de honra a quem te ofendeu, porque lamentar uma dor passada no presente significa, lembra Shakespeare, criar outra dor e sofrer novamente. Não tenhamos compromisso com a dor, com o fracasso, com o ressentimento, com a amargura, com quem nos ofendeu, porque é feliz quem a Deus se confia. Ofertemos a Deus um sacrifício em laudes, um sacrifício de louvor, porque quem nos ampara e nos protege é o Senhor. É o Senhor, lembra o salmista no versículo 8, quem sustenta a nossa vida. A cruz, irmãos e irmãs, nos ensina a sabedoria de Betânia, Maria Betânia, onde ela diz, falando sobre felicidade, que felicidade não há. O que existe, na verdade, é alegria e coragem. Que o Senhor, então, nos dê esta graça, nestes tempos que são nossos, onde exibimos nas redes sociais felicidades que nós não temos. Porque ninguém pode ser feliz o tempo todo. Temos limites, fraquezas, adoecemos, envelhecemos, temos senãos, tem momentos em que a gente nem sequer se suporta. Portanto, nesta dinâmica de felicidades e de infelicidades, como é próprio de todo homem que vem a esse mundo, em nossa pobreza, em nossa indigência, se não podemos ser felizes, sejamos alegres e tenhamos coragem, porque o que a vida espera de nós é coragem. Choremos nesta hora nossas faltas, nossa ilusão, não por remorso, porque como cristãos não somos pessimistas, mas por amor e por lucidez. Porque como lembra o padre Antônio Vieira num dos seus sermões, nesta palavra que se atualiza nestes tempos de excesso de felicidade, de positividade tóxica, lembra Byung-Chul Han nos seus escritos, nestes tempos que são os nossos, se atualiza a palavra do padre Antônio Vieira. Se o riso é o distintivo da razão, porque só nós como seres humanos podemos sorrir, porque somos racionais, na verdade, o pranto é o seu uso. Nesta manhã, então, tenhamos razão e lucidez, pranteando as dores de Cristo e as nossas.